eu sempre gravo as aulas, e aí eu vou postar lá na sala para que vocês revejam, né? É bom. Fala aí, João. Beleza, bom dia. Então, originalmente eu não sou da área de computação, né? Eu fiz graduação na UF também, mas em geofísica. Ah, eu vi. E aí eu trabalho isso. Aí trabalho na Petrobras já tem 8 anos e alguma coisa. E só que aí nesse meio tempo aí de trabalho eu fui me enveredando para a área de computação, mais especificamente para a área de otimização. E aí todo o mestrado já fiz algumas disciplinas que contemplam alguma coisa de grafos, né? Com Satoru e tal. Sim. Mas Período eu passado, queria formalizar né? melhor. Período passado ele deu otimização combinatória, alguma coisa assim, não foi? Período passado ele deu meteorísticas, né? Que é o Meteorística? nome da inteligência computacional. Sim. É. Mas teve outro período anterior, ele deu otimização em grafos, ou algoritmos em grafos, né? É. É. Então, grafos a gente vê de algumas formas, né? A gente vê muito em disciplinas que envolvem otimização, como você falou, né? A gente vê também em modo de algoritmos em grafos, né? Às vezes ela aparece muito como algoritmos em grafo. E teoria dos grafos é uma disciplina que vê bem a essência disso tudo, né? A gente não vai chegar a trabalhar exatamente com algoritmos aqui, não é muito o foco da disciplina, né? Mas é entender toda a teoria que tem, todas as propriedades que existem nos grafos e demonstrações que existem em grafos. Então, tem alguém que fez matemática aqui, que está como aluno aqui? Eu fiz matemática, Luiz. Você fez matemática? Ah, então. Fiz. Aí é engraçado que na matemática não se dá a teoria dos grafos, né? Você viu a teoria dos grafos na graduação? Não, a gente é como optativo, você pode ver ou não. Pois é, não é uma matéria do ciclo básico, né? Mas é interessante, dá para resolver bastante problema usando a teoria do grafo, a teoria dos grafos. Isso, onde se vê um pouco na matemática que é disciplina de matemática discreta, né? Matemática Isso mesmo. discreta, combinatória, aí lá no finalzinho começa a falar de grafos, né? Muitas vezes é assim. Às vezes nem dá tempo, né? Porque é muito no final. É bem corrido. É. E aí, então, aí acaba que é uma matéria que para quem faz matemática não é obrigado a fazer, quem faz computação mas acaba que como às vezes é assim, teoria dos grafos, aí quem é de computação não está muito interessado na parte super teórica, né? Que é o que a gente vê aqui. Então, ela tem a sua importância muito grande aí. Não sei se vocês estão fazendo asa ou se já fizeram asa, né? Ela também aparece muito lá. Tem lugares que chama asa, né? Análise e síntese de algoritmos, não é esse o nome de asa? Tem gente que chama ela de complexidade de algoritmos. A minha formação foi na FRJ. E lá, por exemplo, é nessa área aí de complexidade de algoritmos que a gente estuda muito também em grafos. Ele aparece como uma ferramenta muito importante para a gente conseguir determinar algoritmos. Então, por isso que se vê em asa, né? Porque asa a gente estuda muito algoritmos, né? Técnicas de algoritmo, problemas que são eficientes, problemas que não são eficientes, e muitos dos problemas a gente usa grafos para modelar. Então, não sei se, acho que a Bianca, não sei, alguém me falou, né? Foi quem foi? Foi o João, que está escrito em asa, e aí. Exatamente. Eu tô escrevendo em asa e como a asa consome um tempo muito grande, né? Dizem que é a matéria mais difícil. Ah, Eu até é? já cursei. Dizem. Ah, não é nada, pô, super show de bola. Ah, Não, eu tá. até já cursei ela na PUC antes. Fiz na PUC como ouvinte, Aham. mas não consegui trazer para cortar, né? E acho que a matéria mais importante também. Aham. E aí é isso, eu não achei que fosse dar tempo de fazer junto com teoria dos grafos, mas aí o Celso atrasou 2 semanas aí, vai começar só dia 15, É, aí tá dando um tempinho a mais para eu pensar um pouco também. sim. Então, bom, você então já viu, né? Porque o que você fez na PUC deve ter visto bastante coisa, né?
que é visto aqui também. Então, aparece muito lá em ASA. Aparece muito lá em ASA, algoritmos em grafos, otimização em grafos, matérias que são de outras áreas, né? Essas matérias todas que eu estou dizendo são da área de otimização combinatória, né? Que a linha de pesquisa é algoritmos e otimização, é algo do tipo, né? Eu sou de uma linha de pesquisa que eu nem sei o nome da linha de pesquisa que eu sou. Eu acho que é algoritmos e... Pô, fala aí, você não sabe não? Algoritmos, Acho que é esse algoritmo. Hã? algoritmos e otimização. Algoritmos de otimização, então, essa área aí. Teoria dos grafos é uma matéria que é do ciclo básico, né? É obrigatória para a área, né? Então, quem é da área aí é interessante fazer. Bom, a aula de hoje é só a gente trocar essa ideia mesmo, falar a relação burocrática que eu vou querer assumir aqui com vocês, o que a gente vai lidar no dia a dia, a avaliação. Eu até já coloquei esses slides aqui no Classroom, e não sei se vocês já viram, eu até coloquei errado o link aí, mas eu acho que ninguém errou, porque está todo mundo aqui. Então, hoje é bem rapidinho, são poucos slides, é só para a gente trocar essa ideia mesmo, tá? E aí, Gabriel, tudo bom? Você entrou agora? Ou você já estava? Quem não estava, hein? Não, é o Edmundo e Anderson, né? Acho que é Anderson. Isso. Bom, o bom que eu acho, assim, esse período é que essa matéria tem poucos alunos, né? Só são 10, 11, por aí. Então, eu acho que vai ajudar eu entender um pouco mais vocês, né? Porque eu não estou vendo a cara de vocês, então só estou vendo foto de vocês, né? E aí, como são poucos alunos, dá para a gente fazer um pouco mais personalizado, vamos dizer assim, né? Período passado eu dei teoria da computação, e aí a turma tinha sei lá, começou com 50 e poucos alunos, depois caiu para uns 30 e poucos. Alguns de vocês até fizeram, né? Luiz, Bianca, o Edmundo, que não está aqui, mas eu acho que só, né? Não, a Thaís também, a Thaís fez, E aí foi mais difícil, né? Apesar de eu sempre querer a participação de vocês, era sempre um ou outro que participava, né? Então, o que eu peço muito a vocês é que participem, tá? Antes de começar a falar qualquer coisa aqui, pode me interromper, não tem problema. O cronograma tá bem tranquilo, então dá para a gente ver tudo, dá para interromper e ver para ficar tudo muito bem claro. Tem aula que eu vou querer até falar de um pouco de outras áreas, até para completar um pouco, talvez, né? Ter um pré-requisito bem estabelecido aqui entre a gente, mas que a gente faça isso ao longo do curso. Então, algumas técnicas de demonstração, que eu não sei se vocês estão 100% bem, ou se vocês já viram na vida também, né? Quem é de outra área não necessariamente tenha visto. Eu vou dar uma pausa, dar uma recapitulada nessas coisas, ou apresentar, né, para quem nunca viu essas coisas, e a gente vai vendo isso ao longo do curso, tá? É uma ementa que, eu vou chegar lá nessa parte da ementa, eu vou falar melhor, mas é uma ementa que tem muito material sobre isso, muito material mesmo, até no Wikipedia, se você botar qualquer coisa sobre gráficos vai aparecer. Então é uma área muito rica aí para vocês estudarem, tá? Bom, então vamos começar. Eu sou Luiz Felipe, prazer. Eu sou professor adjunto do Departamento de Computação. Eu entrei na UF foi em janeiro. Infelizmente eu não pude ter o contato presencial ainda com vocês, porque a gente entrou na pandemia. E a minha sala é a 427, lá do bloco... no bloco do lado dos professores, né? Tem o lado dos laboratórios, o lado dos professores. É perto da secretaria, é bem perto da secretaria e perto da Copa também. Então, vocês por lá devem me ver sempre pela Copa pegando café. Bom, eu estou sempre disponível, vocês podem me mandar e-mail, qualquer hora eu respondo. Eu botei meu e-mail do IC aqui, mas eu uso o Gmail mesmo e eu acabo respondendo por lá. Mas mandando para o IC vai chegar no mesmo e-mail para mim. Então, enquanto estiverem estudando e qualquer pergunta que quiserem me fazer, pode mandar e-mail, eu sou o mais rápido que eu posso para responder e-mail.
final de semana também. Então, aqui está o meu site. Se alguém quiser estudar comigo alguma coisa aí, quiser fazer pesquisa comigo alguma coisa, entra lá no meu site, dá uma olhada. Eu trabalho muito com problemas em grafos. O meu mestrado e doutorado foram com problemas em grafos. Os pós-doutorados que eu fiz também foram com problemas em grafos. E uma coisa que é interessante é que isso é uma coisa que eu vou falar na aula que vem, né? Que é um pouco da motivação. É que grafos modela qualquer coisa que você quiser, né? Então, se aplica muito a resolver problemas que são alguns com motivação puramente em grafos, puramente teórica, mas outros têm aplicação no mundo. Então, por exemplo, os problemas que eu trabalhei tinham motivação com biologia computacional e coisas do tipo. Tem problemas de computação quântica que eu trabalho também, que envolvem grafos. Enfim, então... Quem quiser falar qualquer coisa comigo, só falar que eu estou disponível, tá? Bom, as aulas vão ocorrer nesse link, que são exatamente esse link que a gente está aqui agora. Eu vou atualizar lá no Classroom, porque eu não atualizei essa página aqui em relação ao período passado, então estava o link do link passado lá nos slides do Classroom. Então, o link é sempre esse. Eu fiquei sabendo ontem, não sei se vocês souberam disso, parece que o acordo que a UF tem com os G Suites, né, do Google, vai expirar em algum certo sentido aí de contrato que eles têm, e aí eu acho que eu não vou conseguir gravar mais e deixar para sempre o link disponível. Vocês sabiam disso? Não. Sim. Você ficou sabendo? Ontem eu tive aula de programação linear com o Yuri. Ele comentou isso, eu não sei exatamente o dia, mas é alguma coisa agora de setembro. E aí a solução que ele encontrou foi utilizar um software, sei lá, por exemplo, eu uso aqui o Vocal Stream, mas um software que grava por fora, né? Sem ser built-in do Google Meet. Ah, tá. Mas aí ele vai continuar usando o Google Meet e vai gravar a aula usando alguma outra plataforma, algum outro software. É isso? Exatamente. Pô, obrigado, hein? Pode ser que eu aproveite essa ideia. Então, pois eu pensei em fazer algo do tipo, mas eu não cheguei numa conclusão, porque eu olhei e foi ontem de noite isso. Eu também pensei em usar alguma outra plataforma. Tem o Jitsi, por exemplo, que faz exatamente o que o Meets faz. Vocês conhecem? Já usaram? Não, só usei Zoom. O Zoom também, né? O Zoom grava. Grava, o Zoom grava sim. Mas aí tem aquele lance do limite de tempo, né? O Zoom só são 40 minutos para conta que não é paga, né? Jitsi é uma plataforma, também permite salvar tipo, os vídeos também que você está fazendo na aula. Jitsi é muito boa. Qual o nome? Não, Jitsi é muito boa, né? Que você está falando agora, né? Aham. Eu já vi tipo aulas em Jitsi e também dá para botar isso no Drop. Aham. É interessante. E ele faz transmissão, inclusive, né? Se eu quisesse fazer alguma transmissão para o YouTube, por exemplo, acho que dá para fazer por lá também. Enfim, a gente vai conversando sobre isso, né? Quando chegar a uma conclusão, se eu migrar isso aqui para alguma outra plataforma, a gente se fala, tá? Mas a princípio isso aqui vai funcionar bem e eu gravar por algum outro software também, eu acho que resolve bem rápido. Não vou ter problema. Sabe se a questão do Google Drive também está incluso nisso? Porque a gente tem aqueles acessos, acho que limitado, né, do Google Drive. Quase que infinito, né? Aham. Mas a gravação do Google Meet não ocupa muito. Não sei se vocês chegaram a baixar período passado as aulas, né? Mas eram aulas de 2 horas, né? E eu acho que não chega nem a 400 MB de tamanho, então 30 aulas, eu acho que não vai ocupar muito espaço não, mesmo se a conta for reduzida ao limite do Drive, pelo menos em relação a isso, né? Então, o que eu vi que vai acontecer é isso do link da aula ficar disponível para visualização sem poder fazer download
por 30 dias, depois vai sumir. A capacidade de 250 pessoas que a gente tem hoje, com a nossa conta do IDUF, vai reduzir para 100, que é o normal, né? Eu acho que só isso. Sobre o Drive, eu não vi nada. Então, eu acho que não vai mudar nada, não. Enfim, talvez também o direcionamento da mensagem tenha sido exatamente por esse foco de disciplina, né? E aí o papo do Drive não tenha entrado no contexto porque não vinha tanto ao contexto, né? Enfim, não sei. Tá, mas aí, ó, o link é esse. Como vocês viram lá no Classroom, eu boto todas as informações lá, então qualquer coisa vai estar no Classroom, no mando e-mail também. As nossas aulas são às terças, de 9 às 11. É um horário que eu acho bom, mas não tão bom também, porque é muito cedo. Mas terça e quinta, de 9 às 11, é bom que já começa logo o dia e já tem logo a matéria. Terça e quinta eu acho bons dias. Melhor que segunda e quarta. Segunda é depois de domingo, né? Enfim, e aí terça e quinta, de 9 às 11. Então, o que eu peço muito a vocês é que acessem o Classroom sempre que possível. O código da disciplina é esse, então, vocês já estão, né? Então, não preciso ficar reforçando isso aqui. Mas, se vocês conhecerem alguém que quiser ainda fazer e tal, me manda e-mail, pede para me mandar e-mail, mas já pode entrar aqui, que entra direto, não precisa autorizar nem nada. Mas só para eu saber, né, quem é quem está entrando e tal, então pede para me mandar um e-mail. E podem fazer propaganda, né? Eu ainda estou sabendo que ainda está aberto aí para fazer inscrição, né, até dia 30 e tal. Então, avisem aí quem ainda estiver pensando em fazer, tá? Por favor. Então, eu vou pôr lá no Classroom os slides das aulas, que são esses aqui. Isso aqui é feito em LaTeX, tá? Então, a versão que vai para o Classroom é sempre sem essa transição, né? Ele é com handout, no LaTeX lá. E aí fica mais fácil vocês verem os slides. Bom, então eu vou pôr lá os slides das aulas, atividades online, que eu vou falar um pouco sobre eles, sobre essas atividades já, eu acho, que vou falar, lista de exercícios, inclusive a primeira lista já está disponível. Vocês já viram? O que vocês acharam, aliás? Fala aí. Pode falar, não. Ô, Jesus, ia falar? Eu já dei uma olhada na lista, até eu vi ontem, né? Que ontem que saiu a minha confirmação. Só que eu ainda não peguei para fazer, não. Tá. Já percebi. Eu coloquei porque eu já tinha ela pronta, né? E aí, sabe, vou botar logo, não preciso esperar falar de todo o conteúdo que é da lista para pôr, né? Eu vou logo pôr. Quem quiser ir fazendo, já faz, né? Professor, uma pergunta. Você tem, tipo, essa lista, a ideia é, tipo, entregar ela, tipo, escrita na mão, ou tem que ser feita em látex mesmo? Não, nem precisa me entregar. Eu vou falar sobre ela já. É para você estudar só. Ela não é a atividade que vai valer nota, não. Tá? Mas pode me perguntar qualquer coisa e depois de algum momento eu vou pôr um gabarito também. Tá? Mas eu vou falar melhor sobre ela. Já. Então, mas lá como vocês viram, então, tem as listas que eu vou pôr, acho que a cada, sei lá, 2 ou 3 aulas eu tenho uma lista pronta, ou se eu não estiver pronta eu faço e preparo para vocês, que é sobre o conteúdo, claro, dessas semanas aí, dessas aulas aí. Materiais complementares, porque também grafos é visto em muitos contextos, né? E aí eu ponho lá algum material complementar para efeito de curiosidade ou para efeito de complemento de conteúdo anterior, né? Por exemplo, eu coloquei lá, acho que foram os 2 PDFs que, por acaso, foram os mesmos que eu botei no período passado, quando eu dei teoria da computação, para ver sobre lógica booleana, né? Conceitos de lógica, que é importante quando a gente fala de demonstração, é importante entender um pouco dessa lógica que a gente trabalha, e também sobre indução matemática, né? Na verdade, é um material, se não me engano, ele nem ensina de fato o que é uma indução, mas ele diz os erros comuns que são cometidos em indução.
Então, que é muito normal errar em pontos bem clássicos lá. E aí ele tem uma lista de coisas que as pessoas geralmente erram. E aí tem lá. Mas a gente vai falar melhor sobre isso também depois, tá? Mas aí, tudo que eu quiser colocar, eu achar conveniente colocar, eu vou colocar lá. Bom dia, Anderson. E eu vou colocar também sobre datas, avaliações. Eu ainda não fechei de fato o cronograma, né, o que a gente vai ver em cada aula, mas quando eu tiver isso bem fechadinho, eu vou pôr também o link da planilha, né, do Google Planilhas, e vocês vão ter acesso a isso tudo aí. Bom, avisos importantes eu também vou pôr lá, então fiquem sempre de olho. Geralmente, quando é algum aviso muito importante, eu mando e-mail. Então, além de sempre ter acesso no Classroom, olhe seus e-mails, né? É claro que vocês já devem fazer isso, mas é bom reforçar, né? E por acaso é o que está escrito aqui, né? Então, o e-mail é o meio mais rápido, talvez, ou mais importante, talvez, que eu vejo de comunicação entre a gente. Eu sei que período passado fizeram um grupo aí, né? Fizeram um grupo no Telegram e tal, então também façam seus grupos aí, se vocês quiserem fazer, vocês façam. Não me incluo nos grupos, mas eu estou sempre online e posso ajudar vocês no que precisarem, tá? A presença é obrigatória, isso é uma coisa que na pós a gente tem essa exigência, e na graduação a gente não tem, na verdade, agora com esse período de pandemia, né? Tem disciplinas que a gente pode dar 100% assíncrono, né? Eu acho que tem um limite de até 30% de síncrono, mas se eu quisesse fazer quase que 100% de assíncrono, eu poderia. Para essa disciplina, como nós já estamos na pós-graduação aqui, é bom a gente ter essa conversa e enquanto eu estiver vendo conteúdo de fato, né? Para poder pausar, voltar, responder melhor a dúvida de vocês. Então, eu espero que funcione bem. A minha experiência é boa, né, sobre ter feito assim à distância, levado um curso todo à distância e deu para interromper quando precisava, responder as perguntas, e pelo menos é a impressão que eu fiquei, tá? Então, a presença é obrigatória, e como vocês já devem saber, pelo regimento da UF, né, tem pelo menos 75% de presença, então eu vou fazer chamada sempre. Na verdade, a chamada que eu vou fazer, eu vou pedir vocês colocarem o nome de vocês aí no chat, e aí eu copio e ponho isso em algum lugar para ter esse controle. Eu sei até que tem outros jeitos, mas enfim, não... Ainda mais a gente, né, somos poucos, então assim funciona bem. Tá? Eu contei que a gente vai ter 32 aulas, tá? Então, aí fazendo essa conta de 75% e tal, dá umas 8 aulas aí que vocês estão... que vocês podem faltar e não vão ser reprovados por falta, tá? Bom, aí sobre as avaliações, né, um pouco que eu já falei antes e agora é o momento para eu falar melhor sobre isso, né? A gente vai ter as atividades online, que eu chamo de AVON, né, é avaliação online, mas é atividade online o nome que eu dei. Poderia ser avaliação online, né, mas fazer avaliação online, tudo para a gente é online, né, a prova também é online, então também é uma avaliação online, né. Enfim, mas aí essa atividade online eu procuro fazer a cada semana ou a cada 15 dias. Então, isso daqui foi uma coisa que não funcionou tão bem no período passado. Eu tentar passar na quinta e esperar a entrega de vocês na segunda, porque muitos falaram que final de semana é complicado e preferem fazer durante a semana. Então, por exemplo, eu passava, tipo, sei lá, segunda, talvez, e pedia para entregar até a sexta. Mas, então, o objetivo disso aqui é fazer com que vocês sempre mantenham alguma atividade para ser feita e no conteúdo que a gente está vendo naquele momento corrente. Então, vamos supor que eu dei aula hoje e dei aula quinta. Aí, chegou na sexta, eu passo uma atividade que é associada a esse conteúdo dessas duas aulas. E é uma atividade que é bem rápida, no sentido de quantidade. Pelo menos essa é a ideia, né? Eu sei que eu tenho que maneirar um pouco essa quantidade, né?
sobre a quantidade de questões, né? Mas, então, a ideia é que eu passe 1 ou 2 questões no máximo e que seja bem pontual, algo que a gente tenha acabado de ver, tá? E, então, isso vai valer 20% da nota, que eu vou falar na média, quando eu estiver falando. E eu acho importante, né, para vocês não deixarem acumular o conteúdo também. Funcionou bem com a teoria da computação, Bianca? Luiz, Thaís? Vocês Pra mim, gostaram? sim. Para você sim, né? No geral, acho que funcionou bem, sim. Eu sou o contrário, eu prefiro que tenha tempo no final de semana para poder fazer, né? Eu acho que, de uma forma ou de outra, nunca vai agradar todo mundo. É difícil agradar todo mundo, né? Caramba, como é difícil. Enfim, eu posso também ficar intercalando, talvez. Passo alguma semana no final de semana, na outra durante a semana, enfim. Mas eu devo passar talvez de 15 em 15 dias, esse é o meu ideal, tá? Eu vi que tem outros jeitos, existe também fórum que eu poderia passar, Kahoot, vocês conhecem Kahoot? O Kahoot eu vou fazer na graduação. São tipo quizzes, assim, aí vocês têm que fazer naquele tempo rapidinho e tal, responder uma questão em poucos segundos. Enfim, e aí eu posso colocar, talvez para substituir uma V1 dessas, e a gente vai vendo sobre isso depois, tá? Mas o principal, né, que é o que mais avalia a nota, são as avaliações de fato, e eu vou fazer 2 provas. A separação de uma prova da outra prova eu vou falar já já, tá? Mas são 2 provas, elas vão valer 80% e a avião vale 20%. Essa aqui é a média de vocês final, tá? Listas, como eu falei, eu vou pôr sempre, então eu acho que eu tenho pelo menos 6 listas eu tenho, com certeza. Eu acho que eu não vou precisar fazer mais algumas, porque é um conteúdo que eu não tenho pronto, se eu não me engano. Mas, enfim, vocês vão ter sempre listas para fazer exercícios, mas quando eu estiver falando do material, também vou falar um pouco sobre isso. E elas não valem nota, é mais para vocês estudarem, terem sempre algo para pensar e aguçar um pouco esse lado de demonstração que a gente vê bastante aqui nessa disciplina, tá? Esse aqui é o mesmo ideal que eu tive no período passado, nem mudei o texto que eu tinha no período passado. A primeira prova, eu vou querer que vocês façam durante o tempo da aula. A segunda prova, eu vou passar tipo um dia para vocês fazerem. Isso não funcionou, né? Vocês podem até falar melhor do que eu aí, Bianca, Thaís, Luiz, porque eu passei provas de um pouco grandes, né? E aí vocês precisaram de mais tempo. Mas eu tô me cuidando e eu acho que vai dar certo. Eu espero que dê certo, tá? Então, como vocês são poucos, talvez eu até faça um pouco individual isso. Faça uma prova para cada um, ou que não seja individual, mas que tenha poucas pessoas fazendo a mesma prova, tá? Então, como vocês são poucos, dá para preparar uma prova individual aí para cada um. Tá bom? Algum comentário? Alguma sugestão? Eu sou super flexível, tá? O que vocês acharem melhor, mais conveniente, se vocês acham que está justo também, falem aí. Luiz, eu tenho uma dúvida, na verdade. Meu objetivo nessa disciplina é justamente pegar mais essa parte teórica de demonstração e prova de teoremas, né? Uhum. Que eu sei que eu não sou forte nisso, pelo contrário. Uhum. E aí, como isso está como material básico, né, como conceitos básicos da disciplina, se você puder sugerir algum texto para complementar isso, ou achar que isso vai ser discutido e desenvolvido, né, ao longo da disciplina. Exatamente por isso até que eu procurei fazer de modo síncrono, né? Para que a gente, enquanto eu esteja expondo o conteúdo, argumentando as demonstrações, que vocês me interrompam mesmo e não entendi o porquê que isso aí dá certo e tal. Ou qual técnica que foi usada aí. Então, eu vou retornar e vou tentar ajudar ao máximo vocês para entenderem bem essa parte de demonstrações matemáticas, tá?
Inclusive, tem uma aula que eu acho que vai ser a 4ª ou a 5ª aula, que eu vou dar uma pausa no conteúdo sobre grafos e eu vou falar só sobre indução matemática, que é uma técnica muito importante. Então, eu vou tentar pôr, sim, isso durante o curso mesmo, enquanto eu estiver falando das demonstrações, meio que tentando abraçar outras coisas que são interessantes e pré-requisitos, assim, entre aspas, pré-requisitos, porque eu não pus nenhum pré-requisito, né? Então, mas eu vou tentar completar ou complementar com essas coisas de demonstrações para que fique claro para todo mundo, tá? E sobre material, eu vou, então, pôr mais coisas lá, eu vou dar uma olhada no que eu tenho aqui. Mas, geralmente, ó, por exemplo, até a parte que eu coloquei lá sobre lógica booleana e conectivos e tabela verdade, tererê, tororó, é a parte inicial, né, meio que o capítulo 0, o capítulo de tornar todo mundo por igual, do livro de teoria da computação que eu usei no período passado. Então, geralmente, em material que trata sobre teoria da computação, sempre tem um capítulo inicial que aborda esses assuntos de demonstração. E de modo bem direto, né, porque não é muito o foco do livro, mas tem sempre essa parte inicial. Material sobre algoritmos também, geralmente tem isso. Então, por exemplo, no Cormen, o Cormen tem tudo também, né? É um livro de, sei lá, 700 páginas, então tudo que se vê em computação tem no Cormen, né? Mas também, você conhece o Cormen? Você é o que fez geofísica, João? Desculpa, Isso, conheço o Cormen e sim, foi eu que fiz geofísica. O Cormen, quer dizer, o Cormen é o autor, né? Mas, enfim, todo mundo fala isso, livro do Cormen e tal, e tudo mais. E aí também tem lá sempre essa parte inicial que é sobre base de matemática discreta, né? O próprio material de matemática discreta tem essas coisas, mas eu vou pôr lá, eu vou pôr no material complementar algo a mais se for sobre isso, tá? Beleza? Beleza, obrigado. Tá. Professor, poderia me dar um exemplo de como iriam ser, tipo, as provas, tipo, demonstrações tipo, por exemplo, a lista da lista, por exemplo, que você postou aí, é assim desse jeito, mais ou menos, ou como seria, tipo, as provas? Porque A lista, ela tá bem grande, né? Por exemplo, ela tem umas 19 ou 20 questões lá. A prova, com certeza, vai ser menor. Mas o nível de questões eu procuro que eu vou tentar fazer o mesmo, né? É que façam demonstrações de coisas, mas que talvez não sejam coisas tão diretas. Assim, demonstre o teorema de Euler para grafos planares e tal. Essas demonstrações que a gente vê em aula, eu vou procurar não cobrar em prova, porque a gente está vendo em aula. Mas eu vou procurar pôr para vocês demonstrarem coisas que usem esses teoremas que a gente vê em aula. Por exemplo, provar algum corolário de alguma coisa que foi visto em aula, entendeu? Então, isso que eu vou tentar fazer. Entendeu? Sim, mas, por exemplo, essa prova, a primeira prova individual, como seria, tipo, você mandaria para a gente, tipo, alguma demonstração e teríamos que enviar em PDF, ou como seria, ou na foto, alguma coisa assim, né? Você pode falar de novo? Desculpa, eu não sei se eu entendi o que você falou, não. Desculpa, eu acho que eu me soltei aqui. Tá, então, por exemplo, a primeira prova, você fala que é uma prova individual, né? Que é aplicada durante a aula. Então, a minha pergunta basicamente é isso, tipo, como seria o jeito, tipo, a gente faria em alguma plataforma? Isso, desculpa, eu acho que entendido, mas foi só para confirmar. Então, eu vou pôr no Classroom lá, o PDF, e aí vocês baixem o PDF e façam o manuscrito, tá? E ponham de volta lá no Classroom. Não sei se você já usou o Classroom antes, mas essa plataforma é muito boa e você consegue fazer o upload por lá, fazer o download de lá também, e funcionou muito bem. E eu só quero que você escaneie de um modo que tenha uma resolução boa
Eu uso, por exemplo, o Tiny Scanner, Tiny Scan, alguma coisa do tipo. É um aplicativo que tem no celular que escaneia muito bem os documentos. E aí você posta de volta lá e faz manuscrito, tá? Basicamente é isso. Perfeito, professor. Obrigado. Entendeu? Tá. E não só para a prova, mas também para Avion ou qualquer outra atividade que envolva PDF, trabalho a ser postado. Eu vou fazer isso, tá? E vai estar o Classroom é muito bonitinho, ele ajeita até para mim, faltam, sei lá, se você entregar atrasado, ele vai avisar para mim, entregou atrasado lá, entendeu? Então, ele funciona muito bem. Tá, então isso aqui foi sobre avaliações, eu acho que eu falei tudo que eu queria. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, pode falar. Beleza. Bom, aí, ó, a média é 6, né? E aí vocês sabem, né, mais do que eu até sobre esses regimentos aí. Eu acho que para quem está no doutorado, foi isso que eu entendi período passado, quem está no doutorado, se tirar entre 6 e 6,9, né, está aprovado, mas não pode aproveitar a matéria para contar crédito, né? Então, não tem uma coisa dessa? E aí tem que ser acima de 7, é uma coisa assim? Enfim, mais de aprovado ou aprovado para a gente aqui é 6, e aí o regimento da UF diz para vocês o quanto vocês têm que tirar para aproveitar o crédito ou não, tá? Eu espero muito que todos se deem bem, né? Eu sempre quero que vocês aprendam bem o conteúdo, tá? Mas eu sou bem rígido no sentido... Luiz? Não são para obrigatória? Como assim? Fala mais aí. Então, eu não li isso, não. A informação que eu tinha era justamente a mesma que você, que para aproveitar para o doutorado era acima de 7. Mas aí eu tentei falar que essas regras são só para as obrigatórias. Aí eu vou ter que consultar a fonte original, que é o... E essa não é obrigatória? Não. Essa é obrigatória só para quem está com a ênfase Só da linha, né? Entendi. Então, vocês consultem aí o que vocês precisam fazer para passar direito, tá? Mas, enfim. Professor? Oi. Falei, Maurício. Essa questão da nota maior do que 7 para os alunos de doutorado é por conta do exame de qualificação da tese. Certo. Você precisa ter uma aprovação maior do que 7 nas 2 disciplinas que são básicas do curso. No caso, seria teoria da computação, asa, enfim. Se você está cursando um mestrado e você consegue nota maior do que 7 nessas disciplinas, você pode usar essas disciplinas para quebrar esse pré-requisito no doutorado. E se você está no doutorado e você não cursou mestrado na UF, aí você tem que fazer alguma dessas disciplinas e conseguir a nota maior do que 7 para você cumprir o pré-requisito do exame de qualificação. Mas aí, se você consegue maior do que 7 no mestrado, numa disciplina que não é básica também? Não, tem dessas básicas mesmo, aquele grupo de 5. Só nas básicas, certo. Você tem que cumprir as 2, que é a exigência do mestrado, e se você consegue nota superior a 7, você consegue dispensar, quebrar esse requisito no doutorado. Entendi. Tá. Então aí, ó, qualquer pergunta, pergunta o Maurício aí, que ele responde bem para vocês aí, sobre essas exigências aí. Beleza? Obrigado aí, Maurício. Tá claro aí? Então, esse aqui tá correto, né? 6 passa, abaixo de 6 não passa. Bom, sobre a ementa, né? Sobre o conteúdo de fato. A gente tem 2 partes, basicamente. A primeira parte é a primeira prova, a segunda parte é a segunda prova, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Conceitos básicos, a gente vai ver na aula que vem que, na verdade, sobre conceitos básicos, vão ser algumas aulas, eu acho que 2 ou 3 aulas, só falando sobre conceitos básicos, porque grafos é uma infinidade que a gente vê de conteúdo e definição são importantes a gente entender bem, tá? Essas definições aí. Depois que a gente falar sobre conceitos básicos, alguns tipos especiais de grafos, a gente vai falar de um outro tipo especial, muito especial de grafos, que são as árvores, tá? Talvez você tenham visto isso em cursos de estruturas de dados, por exemplo, ou cursos de algoritmos em grafos,
são coisas muito importantes que a gente vê, tem aplicação muito forte lá. Infelizmente, esse é um curso ou felizmente, né, mas é um curso que a gente vê a parte teórica de modo muito rico e não vê algoritmos. E só para, né, contextualizar onde isso aqui vai aparecer, por exemplo, aparece lá nesses algoritmos em grafos lá, quando a gente estuda muitos algoritmos que usam grafos usam árvores como estruturas básicas lá de percurso, por exemplo, busca, coisas do tipo. Armazenamento, né, e aí você vê lá, inclusive, altura de árvore, é interessante ter altura baixa, né, estrutura de dados, asa, a gente vê essas coisas, né. Então, uma outra parte muito importante é sobre conectividade em grafos, que tem também muitas aplicações, mas também não é o foco, e tem muitos teoremas, esse é o foco, isso é muito legal. A gente vê outros tipos de grafos especiais, são os grafos eulerianos, grafos hamiltonianos, e... eita, volta um pouco... enfim, a gente termina a primeira prova com emparelhamentos, tá? São problemas de partição, na verdade, emparelhamentos, né? Pode ser visto como problemas de partição. Bom, a primeira prova vai vir até aqui. Aí a segunda parte, né? A gente começa com coloração de arestas, que problemas de coloração em grafos são problemas muito clássicos, né? Então, se vocês olharem, essa aqui é uma ementa bem básica de grafos, que vai do início até uma parte que é um pouquinho mais... nem é complexa, né? Mas é um pouquinho mais elaborada, talvez, sobre esses assuntos. A gente vê coloração de arestas, vê teoria de Ramsey, que é uma parte muito importante dessa parte, inclusive, de conectividade em grafos, clique, conjunto dependente, a gente estuda muito aqui em teoria de Ramsey, coloração de vértices, planaridade, grafos direcionados. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. É uma distribuição razoável aqui para essas duas partes. Para quem nunca viu, não é para se assustar. Para quem já viu, talvez também não é para se assustar, né? Porque eu não sei como é que foi visto, como o jeito que vocês viram. Mas, de fato, uma disciplina que vai requerer bastante dedicação no sentido de parar, pensar, refletir bem sobre cada passo que a gente está abordando, tá? Então, são essas duas partes. A bibliografia, que talvez seja a parte mais importante aqui do que eu tenho para falar. Eu gosto muito do livro do Douglas West, que é esse segundo aqui, Introduction to Graph Theory. Mas a referência básica é a do Bond e Murty, que é Graph Theory of Applications, inclusive a ementa, a ordem da ementa, a ordem, inclusive, das demonstrações, é o livro do Bond e Murty. Esse tem duas edições, essa antiga, que é a que eu estou seguindo aqui, mas tem a mais recente também, que eu acho que é de 2002, ou 2006, ou é 2002 ou 2006. Que tem uma estrutura um pouco diferente, então, mas é muito rico lá também. Então, vocês podem dar uma olhada tanto nesse daqui, na versão de 79, mas também podem olhar essa nova versão mais recente. Se vocês procurarem isso na internet, vão achar muito fácil. Bom, ainda assim, eu gosto muito do livro do Douglas West. Já tem umas demonstrações que o livro dele são muito interessantes, muito intuitivas, eu acho. Tá? Mas, então, como vocês podem ver, são duas bibliografias básicas. Basicamente, essa primeira versão, esse primeiro volume do Bond e Murty, ele é do início ao fim que a gente vai tratar nele, nesse curso aqui. Nessa parte tem With Applications aqui, tá vendo? No livro deles também eles falam um pouco sobre aplicação, um pouquinho sobre algoritmos, e isso a gente não vai falar aqui, tá? Mas, se vocês quiserem complementar um pouco do que eu estiver vendo em aula, o que eu estiver falando em aula, vocês podem consultar esses dois livros que vão estar lá, tá bom? E como eu falei também, o que tem de material de grafos na internet é uma coisa... tem bastante, tá? Então, tem fóruns que
esses fóruns de coisas de matemática e computação sempre aparece discussões sobre isso, Wikipedia. Tem uma outra coisa que eu não coloquei aqui, porque não é muito bem um foco da disciplina, né, mas, por exemplo, quando eu falo aqui atrás sobre tipos de grafos, né, existe um site que se chama, vou até escrever aqui. Bom, quem trabalha com grafos aí, se tiver alguém que trabalha com grafos, deve conhecer bem, que é o DraftClasses.org, se não me engano. .org. Estou entrando aqui só para confirmar. Isso, .org. Bom, que é uma página que cataloga basicamente todos os grafos que a gente estuda, e um pouco mais até. E para cada classe de grafo, né, que você pode pensar um pouco como um tipo de grafo, propriedade especial que tem no grafo, tem nesse site relações com outras classes, com outros tipos, relação de hierarquia mesmo, que é dado pelas propriedades que esses grafos possuem, propriedades mais restritas ou propriedades mais gerais, alguns problemas também para essas classes específicas, se tem solução fácil, se não tem solução fácil, onde tem feito problema, resultados aí em relação a essa classe. Então, é uma página muito rica, inclusive tem um livro, Graph Classes também, que são de autores muito conhecidos nessa área, mas essa página ela é sempre atualizada e ela está bem rica lá. Tá? Então, vocês entrando, vocês podem até dar uma olhada lá nas classes básicas que a gente vai estudar aqui, também vai aparecer lá, e muito mais, tá? Bom, gente, basicamente é isso. Não tem mais nada para falar? Eu acho que não tem mais nada para falar. Então, falei sobre as coisas que tem na internet, né, que tem muito. Sobre os livros, sobre a ementa, sobre avaliação, sobre como vão ser as aulas. E é isso. Tá gravando, né? Tá gravando, tá. Beleza. Na aula que vem a gente começa, de fato, o curso, né? Eu vou procurar falar um pouco da motivação, de fato, dos programas em grafos, que talvez não seja novidade para muitos de vocês, mas talvez seja para alguns de vocês, que não tem problema também se não for novidade, ou se for novidade. E eu vou começar a falar sobre as definições. Então, perdão por isso, porque talvez seja um pouco chato a gente falar de muitas definições, mas são coisas importantes para vocês terem a clareza do que a gente vai tratar, e está tudo muito bem claro matematicamente falando, tá? Eu também procuro ser o mais claro possível no que eu estiver falando, então, o que eu não estiver sendo claro, vocês me interrompam, tá? Que aí eu tento voltar, explicar de novo, enfim. Basicamente é isso. Alguma pergunta, comentário? Dúvida? Não? Então não, né? Vocês estão aí? Então, né? Tudo tranquilo, professor. Beleza. Tá bom. Então é isso. Eu espero vocês, então, na quinta. Valeu. Já que tem bastante tempo ainda sobrando, se puder, porque assim, eu não tenho muita noção do que o Satoru me falou que vai ser importante para minha dissertação do mestrado fazer essa disciplina. Mas se puder dar uma palavrinha sobre o que influencia, né, o que a gente vai poder fazer melhor sabendo a teoria dos grafos e na área de otimização, por favor. Então, por exemplo, o que acontece, né? Muitos dos problemas em grafos que a gente quer resolver são problemas de otimização. São problemas que a gente quer obter o melhor caminho ou obter a melhor coisa dentro de alguma problemática, certo? Ou, às vezes, a gente quer saber se existe alguma coisa
dentro de algum contexto. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de grafos eulerianos e hamiltonianos, a gente quer saber, nos grafos eulerianos, por exemplo, se existe um percurso e que seja possível, nem sempre é possível, você passar por todas as arestas exatamente uma vez e começar e terminar no mesmo ponto onde você acabou, onde você começou. Mas, quando a gente estuda essas propriedades teóricas que se falam em grafos, a gente consegue determinar a solução, ou seja, saber se existe ou saber se não existe uma determinada propriedade, uma determinada condição ali naquele grafo, baseado nessas propriedades que a gente prova. Então, às vezes, você não precisa tentar todas as possíveis candidatas a soluções. Basta você olhar alguma coisa em particular que tem ali, que seja muito mais fácil você analisar, muito mais rápido você checar, do que você tentar todas as possibilidades. Então, às vezes, você consegue melhorar a sua solução de algo que seria de um tempo exponencial, por você ter que gastar muito tempo verificando todas as candidatas às soluções, e você consegue reduzir para algo que pode ser feito em tempo polinomial, tempo linear, até às vezes, que é você verificar alguma propriedade que não está tão evidente no seu problema, mas quando você estuda alguns conceitos em gráficos, você consegue verificar algumas propriedades que, de novo, não são tão óbvias às vezes, mas que, se existem essas propriedades, você consegue verificar a existência dela no gráfico de um jeito muito mais rápido. Então, é por isso que grafos têm uma importância muito grande em problemas de otimização. Porque você, em problemas de otimização, você tem, muitas das vezes, quer buscar a melhor solução, não é? Você quer minimizar um problema ou você quer maximizar. Você quer encontrar um trajeto de menor custo. Por exemplo, você pensa num grafo que, ou vamos abstrair o conceito de grafo, mas você pode pensar, talvez, numa estrutura que seja, sei lá, um mapa. E aí você tem vértices te representando cidades, e se duas cidades são vizinhas, se tem fronteiras entre elas, você tem uma aresta entre eles, tá? Então, você tem uma estrutura bem confusa, porque pode ser bem arbitrária, você não precisa exigir nada tão fortemente em relação a como tem que ser esse seu mapa, pode ser uma coisa bem arbitrária. E aí você quer, dado qualquer gráfico que eu te dê de entrada, obter algum caminho de melhor custo, que vai ser o mais barato possível, ou seja, às vezes você possa ir para lá, para cá, para cá, para cá e chegar em outra cidade, mas você talvez possa vir para cá, para cá, para cá, para cá e chegar em outra cidade. Existem diversos caminhos para chegar de uma cidade a outra. E às vezes você não quer gastar tempo tentando todas as possibilidades. Quer dizer, nem às vezes, mas você nunca quer gastar muito tempo para resolver o seu problema, certo? Você quer encontrar a melhor solução e ainda que seja rápida essa obtenção da melhor solução. Né? Não é isso que a gente trabalha nos programas de otimização? A gente tem diversas possíveis soluções e você poderia ficar tentando todas, tentar todas até encontrar a melhor. Mas, quando a gente estuda a teoria dos grafos, algumas coisas a gente consegue garantir, às vezes. Então, aqui eu vou te dar a base para isso, né, para pensar um pouco nessas propriedades, se essas propriedades vão ser importantes ou não na sua problemática, no seu estudo. E aí, para alguns problemas, você vai conseguir ter um jeito muito mais esperto de resolver o seu problema, sem precisar verificar tudo. Então, tem muito a ver a aplicação disso, né? Você evitar fazer um algoritmo de força bruta. E, às vezes, você consegue estratégias que as próprias propriedades nos gráficos vai te dar. Por exemplo, uma coisa que a gente vai ver quando estiver falando de grafos eulerianos aqui, bom, estou falando de grafos, mas eu nem sei se você ou todos vocês sabem o que é um grafo, né? Grafo você pode pensar como sendo pontinhos, né, que a gente chama de vértices, e eles são ligados por arestas. Desculpa o desenho, tá? Mas, enfim. Então, isso aqui é uma aresta e você pode ter
uma outra aresta, sei lá, isso aqui é um grafo, tá? Você tem um conjunto de vértices e tem um conjunto de arestas. Esses vértices são objetos que se relacionam de alguma forma. Então, se existe alguma relação entre esses dois objetos, você põe uma aresta entre eles. E essa relação, de novo, pode ser qualquer coisa, pode ser inclusive uma não relação, né? Você pode talvez pensar em pôr aresta quando essas duas pessoas não se conhecem, ou pode pôr quando as duas pessoas se conhecem, depende da sua problemática, da sua contextualização, da sua modelagem, tá? Então, dado uma estrutura super arbitrária assim, a gente consegue encontrar diversas propriedades interessantes. E são propriedades aqui que a gente vai estudar que para o seu problema você pode aplicar eventualmente. Pode te ajudar a resolver ou não. Pode ser que não ajude em nada. Mas pode ser que não ajude em nada no sentido de você não conseguir resolver rapidamente o seu problema. Mas pode ser que te ajude a você verificar que, de fato, não é possível você resolver rapidamente o seu problema. Porque também existem, em teoria da complexidade, em teoria da computação de modo geral, problemas que são eficientes, ou seja, a gente consegue algoritmos eficientes que resolvem, e problemas que não, a não ser que P seja igual a NP. Mas isso é uma questão que está aberta há diversos anos. E aí você consegue dizer que o seu problema é difícil quando você consegue encontrar uma equivalência com outro problema que é muito difícil. E você ter uma equivalência do seu problema com outro problema que é sabidamente muito difícil, você consegue ter essa equivalência quando você estuda essas estruturas teóricas aqui. É quando você consegue relacionar alguma propriedade que, na verdade, é equivalente a alguma outra propriedade em outro tipo de grafo. Entendeu? E aí... Beleza. Ficou claro? Ficou. A minha motivação principal era evoluir mais nesse sentido de provar os teoremas, né? Provar por que funciona e não funciona. Isso é uma coisa que eu nem comentei nessas minhas poucas falas aqui, né? Que o que eu estou mencionando aqui é um pouco da aplicação, né? Do para que estudar isso aqui vai te servir. No sentido mais pragmático, assim. Mas pensando, claro, isso aqui é no sentido subjetivo, né? Claro, a importância que tem nesse curso passar um pouco dessa riqueza, desse rigor matemático nas demonstrações dessa área de pesquisa. Então, tem um monte de coisa que eu vou falar aqui que não vai se aplicar em nada que você for estudar. Mas o jeito, a técnica de escrever, isso vai ajudar muito em vários contextos. Escrever ao artigo, conseguir escrever de modo coerente, coeso, correto, as coisas que você estiver escrevendo, em matemática, em computação, de modo mais geral, né? Então, tem todas essas importâncias aí, tá? Eu não sei se estou bem para vender peixe, não, mas é isso que eu tentei motivar. Não, ficou bem mais claro. Eu comentei da parte de prova de teoremas e tal, porque era uma coisa que eu já sabia que a disciplina ia abordar bastante, né? E que pode me acreditar muito. Mas como uma disciplina que está lá na área de concentração de otimização, eu não tinha esse conhecimento de que pode ajudar a resolver problemas mais rápido, né? De diminuir a complexidade. Isso. E é isso. Sim, obrigado. Infelizmente, não é um curso que eu vou conseguir abordar toda essa riqueza, toda essa grandeza, né? A gente vai se concentrar bem na parte mais teórica. Mas isso aí deixa para depois, né? Em ASA, ver isso. Em algoritmos em grafos, claro, ver isso. E isso a gente vê depois. Toda disciplina que tiver escrita teoria na frente, pode ter certeza que tem demonstração envolvendo e é rico nesse sentido, tá? Na verdade, eu só conheço duas, né? Teoria dos grafos e teoria da computação. Mas, enfim, ASA também tem bastante isso. Acho que período que vem eu vou dar ASA, dando ASA período que vem também vai ser. Valeu, Luiz. Pegando até um pouco do gancho pegando um pouco do gancho no que você falou sobre teoria, na disciplina você não vai cobrar ou não vai trabalhar com programação em R, não, né? Programação, não. Isso é uma área que as pessoas chamam de redes complexas.
Em redes complexas se vê muito a aplicação de teoria dos grafos nesses grafos da web e conceitos que envolvem métricas em grafos para você ter algum resultado mais evidente ou alguma chance de ter um resultado muito bom. Por exemplo, existem métricas de betweenness, closeness, existem várias métricas, inclusive as pessoas de humanas usam em sociologia, antropologia, que são envolvimentos de relações entre pessoas. Então, por exemplo, eu conheço você, Luiz, eu conheço o Arnaldo, que está aí. Pode ser que haja alguma chance de vocês dois se conhecerem também. Então, estudos, métricas envolvendo esses tipos de relacionamentos é uma coisa que se vê com as pessoas de redes complexas. Isso é um mundo enorme também. Entendeu? Então, seria meio que uma outra aplicação, mas também eles estudam num contexto bem teórico com essas coisas. E eles chamam grafos de redes, por exemplo. Então, redes, para eles, são grafos para a gente. O complexo no nome está nem no sentido de ser teoria da complexidade ou coisas do tipo. Está no sentido de ser um pouquinho da dificuldade inerente que tem as relações entre os objetos nesse campo nesse tipo de rede, porque pode ser que haja pode ser que hajam relacionamentos dinâmicos ali dentro. A gente estuda grafos aqui num contexto bem estático. Eu te dou um grafo de entrada e você vai trabalhar nesse grafo. Mesmo que você insira, remova vértice ou areste em algum contexto, isso pode acontecer, depende de você, mas não depende da entrada. Eles estudam contextos de grafos em que você pode ter, dado um grafo de entrada, o próprio grafo, pela sua estrutura ou pela sua complexidade, mudar as relações que os objetos tenham. É natural, quando você estuda um grafo da web, eu tenho uma página que aponta, tem um link para o outro site. Cada página você pode pensar como sendo um vértice. Se eu tenho um link de mim para lá, existe uma aresta direcionada daqui para lá. Mas pode ser que eu remova. Né? Pode ser que eu remova o link, então vai perder essa aresta aí. Então, essa estrutura dinâmica aí, isso, dentre outras coisas, é o que eles chamam de complexo, nesse contexto, de redes complexas, entendeu? Então, isso eu não vou abordar aqui no curso, não. É um outro curso de uma outra área, inclusive. Muita gente que é de redes vê isso. Entendi. Entendeu? Bom, aí, pode perguntar mais aí se quiser. Hoje eu pensei, acho que vou falar em 20 minutos só e vou acabar a aula. Já passou 1 hora já e estou aqui falando. Então, eu falo bastante, né? Geralmente, quando eu estou explicando as coisas, eu vou até... eu vou até o tempo certinho das 11 horas. Se tiver... Eu estava pensando em talvez fazer aulas mais curtas e tirar um tempo para poder tirar a dúvida de vocês. Eu também vou planejar ter isso no cronograma, ter momentos que sejam mais para tirar dúvidas e tirar dúvidas de lista, né? Porque tem várias questões nas listas. E vamos ver. Vou tentar fazer isso. Tá? Então, gente, é isso. Não tem mais nada para falar, não. Querem perguntar uma coisa? Não, tranquilo, professor. Agora ficou bem claro. Tá bom. Certo, professor. Então, eu espero vocês na quinta. Quando eu tiver algo muito crítico para falar numa aula, eu vou pedir vocês entrarem na hora, tá? Não é bom atrasar, não, também, mas quando eu quiser muito, aproveitar muito as 2 horas, eu vou falar, chega na 1 um pouquinho antes para a gente começar na hora certinho. Mas se eu não falar, também não chega tarde, não, tá? Eu também tenho que fazer chamada e tal. Mas, enfim, é isso. Vou encerrar aqui a gravação, eu vou postar isso aqui lá no Personal. E, uma coisa que eu não falei, eu vou, um pouco antes da aula, eu vou postar também os slides já. Talvez na véspera ou pouco antes. Assim que eu acabar de fazer a aula, eu vou postar ela no Personal, tá?
Beleza? Hoje vai ter chamada, professor? Escreve o nome de vocês aí. Escreve aí. Não, eu não ia pedir porque eu estou vendo que todos estão aqui, menos o Eduardo, né? Eduardo que não está. Mas escreve ainda assim o nome de vocês. Por favor. Tá, acho que quem está de fato aí já escreveu, né? Bom, beleza. Eu vou encerrar aqui então. Muito obrigado de novo aí.